Que maravilhoso é podermos estar na casa do Senhor, podemos estar aqui por 12 dias na presença dEle, buscando conhecer mais do nosso Senhor. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas, em todo o nosso ano, em todos os nossos dias que ainda estão por vir, não só nesses 12 dias. Amém? Amém? Salmo 139, do versículo 1 ao 10. É o texto que a gente leu no início do culto. 139, versículo 1. Diz: Ó Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Amém? Até aí. Irmãos, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava passando um momento de aflição e ele estava reconhecendo que o Senhor sabia de todos os seus passos. E havia rumores de revolta contra o reinado de Israel. Reinos vizinhos, outros povos estavam com rumores de uma iminente guerra. E estavam ali, e Davi colocou essa oração, colocou essa reflexão, falando: Senhor, Tu conheces todos os meus passos. Tu sabes quando eu me deito, quando eu me levanto, quando eu me sento, quando eu caminho. Tu sabes todos os meus passos. Tu conheces cada pensamento meu, cada reflexão que eu tenho, Tu conheces. E aí, se a gente pegar lá nos últimos 2 versículos do capítulo, pega lá no versículo 23 e no versículo 24, ele fala: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, a onisciência de Deus, para a gente entender ela, eu li esse artigo do Franklin Ferreira, da Vida Nova, que ele fala que todos os atributos de Deus, todos os atributos do Senhor, qualquer atributo que você pega a fidelidade de Deus, ela está vinculada ao relacionamento dele com o homem. A Bíblia não coloca um atributo do Senhor só por colocar ali isolado: Deus é isso. Sempre está ligado ao relacionamento de Deus para com o homem. Se a gente pega a fidelidade de Deus, Deus cumpre as suas promessas ao seu povo. Deus nunca vai falhar com as suas promessas. Se a gente pega a justiça de Deus, Deus é justo para com o seu povo. Aqueles que buscam da sua justiça receberão a justiça da parte de Deus. E assim também, o que nós falamos ontem, né? Deus é... O que nós falamos ontem? Deus é onipotente. A onipotência de Deus em relação ao homem. Deus é poderoso para transformar as nossas vidas, para nos restaurar, para fazer nas nossas vidas aquilo que nós achamos que é impossível, mas aos olhos dele nada é impossível. E também a onisciência. A onisciência de Deus em relação ao homem é que Deus conhece tudo acerca de você, acerca da sua vida. Ele conhece o mais íntimo do seu coração. Deus sabe dos seus pensamentos antes de você chegar aqui hoje. Deus sabe o que você está pensando aí nesse momento agora, o que está aí no seu coração, o que te aflige, o que você está pensando de pensamentos felizes. Deus sabe daqueles que, quando foi chegando a campanha, falou: meu Deus, 12 dias indo para a igreja todo dia. Quem pensou assim? Ninguém, né? Beleza. Deus conhece o nosso pensar, Deus conhece o nosso meditar, Deus conhece o mais íntimo da nossa alma. Ele conhece, Ele sabe o que se passa. E Ele sabe também das coisas boas que você já fez. Sabe
Às vezes, coisa que você nem lembra, uma oração que você fez por alguém, uma palavra de reconforto, uma palavra amiga, um cuidado com o irmão, com alguma pessoa. Deus sabe de todas as coisas. E é interessante que quando eu penso em onisciência de Deus, eu gosto de pensar em coisas assim, inexplicáveis para o homem. O mundo e o universo têm vários mistérios que o homem tenta descobrir todos os dias, o homem tenta conhecer, mas aquela frase assim, né, que a gente gosta de falar, não, será que vai chover amanhã? Só Deus sabe. Os maiores mistérios do mundo que existem, só Deus sabe. Só Deus sabe. Se a gente pega, eu gosto muito de pensar nisso. Qual que é a idade do universo? Aí vem cientistas e falam assim, milhões de anos, bilhões de anos, trilhões, e aí vai. Alguém aqui sabe? Só Deus sabe. E Deus sabe mesmo. A gente pega assim, qual é a idade da Terra? Os cientistas, já que não são ateus, tendem a dizer que é de 10 mil anos para cá. Outros falam que é mais de 10 mil anos, e geralmente os da linha evolucionista colocam milhares e milhares de anos. Alguém aqui sabe qual que é dessas três? Deus sabe. Deus sabe. Se a gente pegar assim, a gente tenta descobrir o interior da Terra para saber terremotos, para saber os abalos sísmicos que acontecem. Por mais que tenha tecnologia, por mais que nós temos bons satélites, bons equipamentos que vai por lá aquela sonda e coloca para medir, até hoje eles falam assim, vai ter um terremoto, mas é tranquilo, pode ficar tranquilo, que é pouca coisa, vai cair só alguns copos lá na casa, geralmente na Ásia, ali, né, na União Soviética. Aí vem aquele terremoto e derruba a casa. E tem aquelas vezes que eles falam, não, vai vir um terremoto pesado mesmo, pode sair de suas casas, vaza fora que vai destruir tudo. Aí vai aquele terremotinho assim, não cai nem um copo assim da mesa. Nós não conhecemos, eu listei várias coisas assim, que é tão interessante, porque para a gente conhecer a Deus, nós temos que conhecer os atributos de Deus, e Deus se mostra para o seu povo. Esse Deus que é onisciente, ele quer ser conhecido. Amém? Todos entendem isso, que mesmo Deus sabendo de todas as coisas, mesmo Deus sendo infinito, ele conhecendo essa infinitude que existe, ele quer ser conhecido pelo seu povo, ele quer que nós o conheçamos. E é interessante que quando eu volto a falar, eu gosto muito de pensar nessas coisas. Deus sabe a quantidade de estrelas do céu, Deus sabe a quantidade de grãos de areia que tem. Todas as praias aí, a areia que existe no mundo, Deus sabe a quantidade. Mateus capítulo 10, versículo 30. Deus sabe a quantidade de fios de cabelo que você tem aí na sua cabeça agora. Deus sabe, já contando com aqueles que caíram na hora que você tomou banho e ficou lá, né? As mulheres sabem. E Deus sabe, tem uns que é fácil contar, né? Tem uns que é fácil. Mas assim, o cérebro humano, pensa comigo, dentro da cachola agora, esquece o cabelo. O cérebro humano, até hoje, o cérebro humano é a estrutura mais complexa e enigmática do universo. O seu cérebro, isso aí que você usa aí para raciocinar. Tem 100 bilhões de neurônios que estão trabalhando o tempo todo. Quando você dorme, seu cérebro continua trabalhando. Sabia que se seu cérebro parar de trabalhar, você entra em estado vegetativo? Você deixa de existir como ser pensante, como alma, você deixa de existir. Você vira se seu cérebro parar, imagina, se a gente dormisse e o nosso cérebro desligasse. Até pegar no tranco na hora que acorda. É a estrutura mais complexa que existe, é o nosso cérebro. E Deus conhece neurônio por neurônio que você usou hoje. Ele conhece neurônio por neurônio que você está usando agora. Ele conhece cada ligação nervosa aí, cada
sinapse que acontece para você ter os seus sentimentos, para você ter o seu raciocínio, para você ter os seus pensamentos. E aí vai, né? Eu coloquei, eu acho tão massa essa pergunta. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quem acha que é a galinha? Quem acha que é o ovo? Quem não acha nada, né? Eu também acho que é a galinha. Mas Deus sabe. Deus sabe. Uma vez eu discuti bastante isso com uma pessoa lá no seminário. Não, lógico que foi a galinha, porque como é que ia chocar? Como é que ia fertilizar? Mas e se Deus criasse já fertilizar 2 ovos fertilizados, um macho e uma fêmea? Né? Porque na palavra fala, criou cada um conforme a sua espécie, macho e fêmea os criou. Não quer dizer a idade, né? Não quer dizer a idade. Mas enfim, é bom a gente pensar nessas coisas, porque a gente pensar assim na grandeza. Conhecer o Senhor, isso é meio que unânime na teologia. São 3 fontes principais. Conhecer o Senhor, fala comigo, primeiro. Eu queria que você já falasse o que era o primeiro. Qual que é o primeiro para conhecer o Senhor? Palavra. Primeiro, eu vou falar primeiro, vocês falam palavra. Beleza? Primeiro, gente, ainda tem gente falando primeiro. Fala palavra, beleza? Primeiro, palavra. Segundo, consciência inata. Esse aí era difícil. Consciência inata. Fala. Terceiro, natureza. São 3 fontes que geralmente colocam-se como principais para o conhecimento de Deus. A palavra, o nosso conhecimento inato. Por que sempre se bate muito nessa tecla? A consciência inata de Deus. Porque nós já nascemos com a consciência do Senhor. Eu gosto muito de, quando a gente vai estudar sobre tribos indígenas, os missionários chegam tanto na América do Norte, América do Sul, Estados Unidos e Brasil, tribos indígenas que já conheciam Deus antes dos missionários chegar, tribos índios que adoravam, tipo assim, alguns índios adoravam o mar, adoravam os rios, né, o sol, mas tinham tribos que adoravam quem criou o sol, quem criou os rios, quem criou os animais, quem criou eu e você. Eles já explicavam essa questão, obrigado, de uma forma assim, existia já para eles o que é o nosso próprio Deus, que eles aqui no Brasil chamava de Tupã, na língua tupi-guarani, e eles, ninguém falou para eles, não teve uma catequese, não teve ainda um missionário que chegou, mas eles já entendiam pela consciência inata que existia um ser superior a eles que criou todas as coisas. E o que é isso? Deus, em toda a sua onisciência, colocou isso já em todo mundo que existe. Irmãos, pensa nisso. Deus sabe o que está se passando na cabeça de 7 bilhões de pessoas. É até um pouco complexo para a gente entender. Eu fico assim, meu Deus. 7 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo pensando, todo mundo raciocinando, todo mundo tendo alguma reflexão nesse exato momento. Bem diferentes, divergem assim inúmeras vezes. Mas Deus sabe o que está acontecendo com cada pessoa. Deus está vendo cada pessoa nesse exato momento. Deus conhece. Deus é dono de toda sabedoria. Então, para a gente entender a onisciência de Deus, a gente precisa partir desse ponto. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe tudo de maneira absoluta. E esse mesmo Deus quer que nós, o seu povo, o conheçamos cada vez mais. Nós precisamos a cada dia conhecer mais do Senhor. Quando a gente pega a história de Abraão, quantos lembram? Abraão é testado, a fé dele. Às vezes, quando eu era mais novo, eu achava que essa história de Abraão era um teste. Falar, não, Deus quis ver se Abraão era fiel. Quantos aqui pensam assim? Um monte de gente pensa, vocês não vão querer levantar a mão, né? Mas um monte de gente pensa. Mas Deus já sabia. Deus já sabia que Abraão tinha aquela
aquela fé a ponto de entregar o próprio filho. Ele tinha aquela fé. Deus sonda e conhece o nosso coração, ele já sabia. Só que ele colocou a prova para quê? Para Abraão se aproximar do Senhor e ele entender que ele confiava no Senhor. Ele sabia que Deus tinha todo o conhecimento, ele confiava na sabedoria de Deus. E é um ensinamento para a gente aprender, a gente aprende isso. Se a gente pega o chamado de Moisés, talvez Moisés pensasse, nossa, como que Faraó vai libertar da escravidão o povo de Israel? Como? E Deus vai lá com a sua sabedoria e fala para Moisés, faz o que eu estou falando, vai lá e fala que é para deixar sair. E se não deixar sair, eu vou enviar 10 pragas. E Moisés confiou na sabedoria de Deus, ele confiou que lá na frente haveria uma vitória. Ele confiou na sabedoria divina naquele momento para fazer isso. Confiança. Pega o chamado de Gideão. O chamado de Gideão. 300 contra 22 mil. Aos olhos humanos é impossível, né? Mas Gideão confiou na sabedoria de Deus. Confiou na onisciência do Senhor. De que lá na frente ele teria a vitória. E o que a gente pega de ensinamento com isso? Nós precisamos confiar na onisciência do Senhor. Do mesmo jeito que Deus sabe o que você estava pensando, Ele sabe o que você vai estar pensando um pouquinho depois daqui. Ele sabe o que você vai estar pensando quando acabar a campanha. Ele sabe como vai estar a sua vida daqui 3 meses. Aí eu te pergunto, aquela pergunta que o Johnny gostava de fazer, né? Depois que acabar os 12 dias, vai mudar o quê? Faz essa pergunta para você, vai mudar o quê? Você vai passar a buscar conhecer mais o Senhor? Ele quer se mostrar para você. Mas como que a gente conhece o Senhor? Como que a gente conhece toda a sabedoria do Senhor? É interessante que está tão ligado, está tão interligado assim, porque o salmista coloca também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Deus quer que nós busquemos essa sabedoria da parte dele. É interessante que todos esses mistérios que às vezes a gente quer saber, o tamanho do universo, como que se o Big Bang teve mesmo, se Deus mandou ter o Big Bang, a gente quer saber essas coisas, mas a gente sabe quem que vai descobrir essas coisas mesmo? Nós. Talvez muitos cientistas aí que passam a vida inteira buscando, procurando, não vão ter esse privilégio. Mas nós, que obtivermos a salvação, que obtivermos a vida eterna, vamos poder chegar lá e perguntar isso para o Senhor. É interessante que uma vez eu estava num seminário da MCM e um pastor falou assim, não, você vai chegar no céu, você vai perguntar as coisas que você queria saber de Deus, ele vai falar, não esquece. Deixa isso para trás. Eu fiquei tão chateado, eu fiquei tão assim, eu fiquei decepcionado. Eu falei, meu pai e minha mãe sempre me ensinou que a gente pode chegar lá e perguntar o que a gente quiser. E eu já estava preparando uma lista de perguntas assim. E aí o pastor foi lá e falou, não, Deus não vai estar preocupado com isso não. E aqui na terra, enquanto nós vivemos, irmãos, a verdade é essa, né? Deuteronômio 29 e 29. Há coisas encobertas que vai ter o tempo certo para a gente saber. E talvez não. E isso é para testificar que os nossos filhos queiram conhecer o que é dado a conhecer. Deus se mostra um tanto suficiente para a gente o seguir, para a gente o adorar, para a gente querer conhecer toda essa sabedoria que Ele nos mostra. Ele se mostra já suficiente, mas às vezes a gente não quer conhecer tanto assim, né? Então, como é que a gente faz para conhecer a Deus? Primeiro, palavra. E é interessante que quando a gente fala de criação do mundo, a gente pensa em Gênesis, a gente está no 4º dia do ano, começando. Quem já iniciou a leitura bíblica? Pergunta assim para a pessoa que está do seu lado, você já leu a Bíblia toda? Responde aí para ele. Só para quem te perguntou aí. Responde, já leu? Leu. Aí esse que falou não, você fala assim, o que você está esperando para começar a leitura?
O que adianta a gente falar que quer conhecer a Deus se o primeiro passo a gente deixa para lá? Está em tempo. Está em tempo. Quarto dia está tranquilo. Começa. A primeira forma da gente conhecer a Deus é através da sua palavra. Na palavra de Deus, ele se revela a nós. Toda a onisciência de Deus que nós precisamos está revelada aqui. Que nós precisamos conhecer dele está revelada aqui, na palavra. Amém? Vocês creem nisso de verdade, assim? Deus se mostra. E ele se mostra de uma maneira suficiente a ponto de nos alcançar. E o Deus que conhece todos os mistérios do universo se preocupa comigo, se preocupa com você, se preocupa com a gente. Ele se preocupa, ele sonda e conhece o nosso coração. E é tão interessante às vezes a gente querer usar uma máscara, né, para Deus. A gente pode usar máscaras uns para os outros. Eu posso colocar uma máscara, estou super bem, para as pessoas me verem bem, para estar tudo certo. Uma máscara de crente. Mas Deus vê o coração, Deus vê sem amado. É como se Deus tivesse a visão de raio-x, né, do Superman. O Superman não consegue ver quando tem alguma coisa de chumbo, né, protegendo. Mesmo que seu coração você prendeu seu coração dentro de uma caixinha de chumbo, assim, me prendi aqui, me fechei, não quero me abrir para ninguém. Deus ainda está vendo o seu coração lá dentro, do jeito que você fechou aí, ele ainda está vendo, ele ainda sonda, ele ainda conhece o seu coração. Desse jeito aí, ele ainda conhece. E como essa palavra sincero, ela se origina do latim. Eles falavam sincera. Quando uma peça de teatro era muito bem feita, eles queriam ver a cara, o rosto do artista. Eles faziam os teatros, como foi o teatro aqui agora, só que todo mundo usando uma máscara gigantona, e aí todo mundo aplaude de pé, nossa, que teatro bom, e eles queriam conhecer os artistas, então eles falavam, sincera, aí surgiu essa palavra, sincero. O que é sincero? O que é ser sincero diante de Deus? Se apresentar para Ele sem nenhuma máscara. Porque você se apresentando com máscara ou sem, Deus está vendo você na sua essência, como você está, quem você é. Ele te conhece. Ele conhece tudo da sua vida. Ele conhece aqueles traumas lá que às vezes você não conta nem para o seu cônjuge. Aquilo que te fere, aquilo que às vezes você nem quer lembrar, aquilo que te causa dor, Ele conhece. Ele sabe, e às vezes a gente mesmo assim quer colocar numa caixa protegida até mesmo do onisciente, do Deus onisciente. Isso é tão sério, porque a palavra, se a gente pega esse texto tão conhecido, Jeremias capítulo 29, 12 e 13, fala, então me invocareis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Se a gente ora, se a gente invoca o nome do Senhor, Ele está falando que Ele vai ouvir a nossa oração. E se nós buscarmos de todo o coração, nós o acharemos, aí nós vamos nos encontrar com Ele. Nós acharemos o Senhor. É possível nós acharmos o nosso Deus quando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração. E é assim que nós precisamos buscar Ele. Nós precisamos desenvolver isso. A palavra onisciente a gente não vai achar descrita dessa forma na Bíblia. Deus onisciente, com esses termos. A Bíblia sempre se refere à infinita sabedoria de Deus. Infinita sabedoria de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E aí é também do latim, né? Omni quer dizer todo. Ciente quer dizer conhecimento. Deus tem todo o conhecimento. Deus possui todo o conhecimento. Ele sabe, voltando ao texto de Davi, Ele sabe do nosso deitar, e Ele sabe do nosso levantar, e Ele sabe de tudo aquilo que nos aflige.
E como nós temos vários exemplos na palavra, as pessoas que Deus direcionou, as pessoas que Deus chamou, eram pessoas que estavam dispostas a conhecê-lo mais de perto, conhecer o Senhor cada dia mais próximo dele. Isso aí é algo que se estende às nossas vidas, né? Nós precisamos, todos os dias da nossa vida, conhecer um pouco mais do Senhor. E ele está, como diz, o tema é esse, e ele está se expondo para a gente usufruir disso. E nós precisamos aproveitar desse momento que temos. 12 dias direto aí, conhecendo o Senhor. Então conheça Ele, se aproxime dEle, seja íntimo da palavra, seja íntimo da criação de Deus. Você já teve essa experiência de ir lá para fora, olhar para as estrelas e falar, nossa, que maravilhoso, que especial, foi Deus que criou. Essa consciência inata, a gente vê vários rumores de cientistas que já se converteram por ter apreciado a perfeição que é o universo. As coisas, todas bem feitinhas, os funcionamentos, todas a questão aí da gravidade, tudo como funciona perfeito. E aí o cientista chegar e falar, não, isso aqui foi criado por alguém. Isso aqui não surgiu do nada, isso aqui foi planejado, isso aqui foi estudado, isso aqui existe um grande conhecimento, existe uma sabedoria profunda nisso aqui que a gente está vendo. E aí se converteram, começaram a ser teístas, começaram a crer no Deus criador de todas as coisas, o Deus que conhece todas as coisas. Na última escola dominical, a Jordana estava dando aula e ela falou assim, para a Lud, né? Falou, Lud, a gente se conhece há quanto tempo? Uns 5 anos. Você sabe qual que é a minha cor preferida? Você sabe qual que é a comida que eu mais gosto? Não, eu acho que ninguém da sala sabia de ninguém, assim, quando a gente foi. Irmãos, só saber da existência não é conhecer. Então, é só para frisar, se a gente faz da boca para fora, Deus está vendo, Deus sabe. Deus sabe. Nós precisamos nos tornar cada dia mais íntimos do Senhor, para entender qual que é a vontade dEle. Quando a gente se torna mais íntimo, a gente sabe quais são as preferências do Senhor. Quando a gente, às vezes você está vivendo 10 anos com seu irmão e você não é íntimo dele. Talvez, muitas das vezes o irmão se fecha e não te dá abertura. Mas muitas das vezes é porque você não está nem aí. Muitas das vezes você, não, pra quê conheço? Não, vou encher o saco, né? Quando a gente tem essa tirinha que eu acho muito engraçada, ela é muito antiga, que ela fala assim, tem lá um adolescente chorando, triste, bem triste, falando assim, nossa, tudo está dando errado na minha vida, eu acho que o universo está conspirando contra mim. Aí na outra tirinha já mostra assim o universo, cheio de planetas, estrelas e tal, aí um balãozinho assim, eu não tô nem aí para você, segue sua vida. O universo conspira contra mim. O universo não está conspirando contra você, meu irmão. O Senhor está te sondando todo o tempo. Deixe-se ser sondado por Ele. Se abra para Ele. Não se fecha para o Senhor. Não se fecha para o que Ele tem para falar. Não se fecha para o que Ele tem para tocar no seu coração, para tocar na sua vida. Ele te conhece. Da mesma forma que Ele conhece todos os mistérios do universo, Ele também conhece o mais íntimo do seu ser. Ele conhece o mais profundo do seu coração. E aí cabe a você se entregar ou permanecer igual, né? Vai mudar o quê? Vai mudar o quê no final desses 12 dias? Você vai ter conhecido bem mais ao Senhor. Nós já estamos no 2º dia, você vai conhecer bastante do Senhor. E aí vai mudar o quê? Você vai continuar sendo íntimo da palavra dele para assim o conhecer mais? Ou vai voltar às suas práticas comuns, às suas práticas corriqueiras? Finalizando, irmãos, ele quer ser conhecido. Fala comigo. O Senhor quer ser conhecido.
Então, nós precisamos conhecê-lo. Quero convidar vocês para citar Oséias 6:3. Sigamos. Vamos juntos. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mais forte. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a vontade dele, que o seu povo o conheça. E isso é para sempre. Isso começa aqui e vai para a eternidade. Nós vamos passar o resto das nossas vidas conhecendo ao Senhor. E assim, sempre vai ter mais, sempre vai ter mais, sempre vai ter mais. Eu já estou finalizando, só contar esse exemplo. No casamento do meu irmão, ele foi ler os votos dele, assim, e ele falou nos votos, eu achei super interessante, falou assim, eu quero passar o resto da minha vida te conhecendo. Falou para a esposa dele. E eu pensei, meu Deus, ele conhece a menina desde os 10 anos de idade. Como que ele já conhece ela? Mas depois a gente refletindo, né, entender, você conhece 100% do seu cônjuge? Você sabe tudinho dele, assim? Aquilo, você conhece tudo que ele deixa conhecer. E o Senhor, ele se mostra para a gente e a gente pode conhecer a cada dia mais. Por mais que você tenha 10 anos de cristão, 20 anos de cristão, 30 anos que conhece a Deus, você pode se tornar mais íntimo. Lembrando, saber da existência dele não é conhecê-lo. Conhecer é caminhar com ele. É ter certeza que a sabedoria dele vai te fazer chegar lá, vai te fazer alcançar a salvação, vai te fazer alcançar a vida eterna. Só para finalizar, muito sério, Deus sabe quantos vão permanecer fiéis até o fim. Quem aqui quer permanecer fiel até o fim? Você quer com todo o seu coração? Então, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Vamos orar sobre isso. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti como seu povo. Nós te adoramos, ó Pai, e te engrandecemos, declaramos que Tu és o Senhor onisciente, Tu és o Senhor onipotente, Tu és o Deus, ó Pai, que de infinitos atributos, ó Pai, que nós queremos conhecer. Pai, nós te pedimos, se mostre a cada dia a nós, ó Pai. Nós queremos ser cada dia mais íntimos de Ti, queremos Te buscar em espírito e em verdade, queremos Te ver face a face, queremos morar contigo na eternidade. Que o Senhor possa continuar falando a cada vida que está aqui. Fala com o Teu povo, ó Pai, fala na minha vida. Nós queremos ser sinceros na Tua presença, que nós não tenhamos nenhuma reserva a nos abrir, a tirar as nossas máscaras para estar na Tua presença, ó Pai. Que nós não tenhamos esse sentimento de que o que nós já conhecemos está bom, mas que nós queiramos Te conhecer a cada dia mais, que nós a cada dia seja o nosso anseio, ó Pai, sermos mais íntimos do Senhor. Tu és o maior aqui, Pai, nós Te louvamos e agradecemos pelo privilégio de podermos estar na Tua casa e podermos Te conhecer de perto. Ser conosco, ó Pai, continua falando e continua ministrando as nossas vidas nesses dias de campanha. Nós queremos Te conhecer cada dia mais, Pai. Tu és o maior aqui, nós Te louvamos.